Todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. O pessoal que não deu um olazinho lá no chat, por favor, coloca lá o nomezinho, dê uma boa noite para a gente lá no chat, para ficar registrado. Pessoal, 2 recados rapidinhos. Hoje nós trouxemos nosso companheiro Eduardo Miyashiro, conforme a gente já foi conversando durante a semana, eu mandei para vocês pelo grupo. O esquema é o mesmo, gente. Vocês vão colocando no chat as dúvidas, os questionamentos, as participações, e aí a Mazé vai fazendo as intervenções conforme o tempo vai passando. Outra coisa, para o próximo bloco de estudos, nós vamos abordar o tema Os Inconfidentes e Dom Pedro II. Então, provavelmente vão ser 2 aulas sobre a Inconfidência Mineira e 2 aulas sobre Dom Pedro II. Tá? A gente está sempre falando, né, mencionando essa questão da importância que o Dom Pedro II teve para o Brasil, como um grande missionário. Então, a gente vai dividir o próximo bloco em 2 aulas sobre Inconfidência Mineira e depois sobre Dom Pedro II. Tá bom? Eduardo, é com você. Opa. Bom, gente, boa noite para todos. O nosso desejo sincero é que Deus abençoe e fortaleça a nossa vontade de crescer e compreender a sua obra. Tá? Eu também vou compartilhar aqui um quadro que nós elaboramos. Tá? Espero que isso ajude a compreender a sequência das ideias que a gente se propôs a desenvolver aqui. A primeira coisa, talvez, seja o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre qual é a lógica dessas ideias. Né? Relacionar espiritismo e evangelho, obviamente, vem à nossa mente 2 pontos importantes das revelações. Né? Das 3 revelações, 2 estão caracterizadas pelo evangelho e pelo espiritismo. Agora, a relação entre elas, nós gostaríamos primeiro de lembrar como é que é a expressão da religiosidade antes da primeira revelação, ou seja, como é que era isso nos povos e civilizações da antiguidade, uma menção muito breve. Mencionar qual é o papel da primeira revelação e depois verificar como é que as 2 seguintes se conectam. Agora, tem um interregno entre a segunda e a terceira revelação que implica necessariamente em lembrar um pouco quais foram os processos históricos que a humanidade viveu, tanto do seu aspecto religioso como do seu aspecto de intelecto. E, finalmente, quando a gente vai pensar na doutrina espírita e a sua relação com o evangelho, queria também dividir isso em 2 partes, a própria codificação e tudo que veio depois da codificação. Porque na codificação eu entendo que há algumas chaves para a gente interpretar esta ligação do espiritismo como um processo de vivência religiosa que, às vezes, digamos, minorado por companheiros de ideal que buscam ressaltar o aspecto mais intelectual da doutrina espírita. Então, essa é a sequência que nós queremos passar por aqui. Tá? Bom, como eu disse, como é que era um pouco antes, né, das 3 revelações? O fato de ter, na primeira revelação, a organização de um novo povo, de uma nova civilização, que era a civilização judaica, conduzida por Moisés, ele que toma toda uma tradição que era familiar, né? Abraão, Isaac e Jacó. E depois vem José no Egito, e depois vem a escravidão. E aí se torna uma etnia, que eram descendentes de uma mesma família. Tá? Mas para que essa etnia se torne uma sociedade, com leis e regras, e alguma coisa que os interligue, mais do que os laços sanguíneos, os laços culturais, os laços de costumes, e, principalmente, como Moisés aprofunda, os laços de adoração. Tá?
É através desse esforço combinado, mas principalmente focando nos laços de adoração, é que uma etnia se torna uma sociedade nova. E quais eram as outras sociedades, portanto? Eram civilizações muito avançadas do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Esse avanço era restrito para iniciados de um círculo fechado. Então, a característica anterior eram os círculos fechados de educação religiosa. Tá? E a grande diferença era justamente a popularização. Nenhuma das civilizações antigas, por mais poderosas que fossem, ousava popularizar a adoração. Ao contrário, né, buscava manter o povo em níveis muito básicos, apenas selecionando as raras figuras, os raros indivíduos que manifestassem uma capacidade de acompanhar um aprofundamento. Então, essa é a grande diferença entre todos os outros povos da antiguidade e essa iniciativa pioneira do Moisés, né, de fabricar uma sociedade nova, onde essa distinção ela existia, porque havia também um círculo de iniciados entre os sacerdotes hebreus, mas haja visto, né, o que se desenvolveu. Mas o conceito de Deus e das grandes forças criadoras, pela primeira vez foi popularizado, contrariando as tendências dos sacerdotes condutores das iniciações de círculo fechado. Então, essa é uma grande diferença. Bom, vamos passar agora para essa linha do tempo, né? Quando vem as três revelações, é porque Allan Kardec, quando conceitua essas três revelações, ele está pensando assim, olha, eu vou contar só a partir do momento que o conceito do Deus único passou a ser popular para frente. Para trás ele não conta. Tá? Para trás ele não conta, justamente porque isso não era ainda uma conquista social, e sim uma restrição. Bom, com relação às três revelações, o interessante é o seguinte, né? Em geral, quando eu costumo dar umas aulas aí sobre as três revelações, né? Claro, o papel do evangelho, e a gente pergunta para as pessoas, para os alunos, dizendo, escuta, gente, vocês vão ganhar aí um presente se vocês disserem qual é o capítulo 1 do evangelho. Né? E, em geral, as pessoas dão aquela engasgada, né? E é por causa daquele hábito que a gente tem de fazer a abertura ao acaso. A abertura ao acaso, veja, é interessante que o Evangelho é pioneiro nisso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, porque anteriormente só se lia fora de sequência um dicionário, uma enciclopédia e a Bíblia. O resto ninguém concebia um livro para não ser lido do capítulo 1 até o último. Tá? Isso, por exemplo, no século XIX era inconcebível. Né? Os livros eram para ser lidos do começo para o fim. Mas o Evangelho ele adquiriu uma força pela possibilidade que se abre com a abertura casual das pessoas se esforçarem para se conectar com os mentores espirituais. Então, esse hábito de abertura ao acaso ele é bacana. Ele possibilita uma porta a mais de conexão mental com os nossos instrutores espirituais. Porém, a gente não pode esquecer que o Evangelho também é um livro que precisa ser lido desde a introdução até a última parte, tá? Para que a gente possa estudá-lo. Então, nessa de abrir ao acaso, a gente não pode esquecer do capítulo 1, do 2, do 3 e do último também. Então, o capítulo 1, que é Não Vim Destruir a Lei, ele explica claramente, talvez nesse capítulo, está a essência dessa ideia de qual é a relação entre o Espiritismo e o Evangelho. Tá? Porque não vim destruir a lei é uma frase de Jesus, explicando para os fariseus que ele não vinha destruir a lei de Moisés. E, naturalmente, Allan Kardec toma emprestado para explicar à sociedade da época que ele não vinha destruir as ideias do Cristo. Então, essa é a grande relação. Tá? Mas Allan Kardec ainda aproveita para construir uma linha do tempo bastante educativa. Porque, veja bem, com a ideia dos 10 mandamentos, existe uma necessidade de elevar a relação da criatura com o Criador. E Moisés organiza isso, uma coisa que nos povos
onde o culto popular era politeísta, isso não era muito bem organizado, né? Então, o que acontece? É por isso que o foco da primeira revelação, pensando naquela nossa chave costumeira de pensar no móvel das ações humanas, o sentimento que gera o pensamento e o pensamento que gera as ações, então o foco de Moisés é o seguinte: olha, nós vamos fazer as coisas diferentes. Então nós vamos nos comportar de modo diferente, nós vamos orar de modo diferente, nós vamos adorar a Deus de modo diferente. E isso marcou os próximos 1.400 anos. Então a religião acabou ficando formal. Mas também, se ele não começasse por aí, ele não tinha como começar. Era ainda muito prematuro para o ser humano falar de sentimentos, que depois falar de pensamentos, para depois falar em atitudes. O ser humano, em 1700 a.C., ele entendia o que ele via. Pensar em coisas abstratas era pedir muito, e o esforço era a popularização, hein? Quer dizer, devia ter uma minoria que tinha a condição de abstrair ideias. A grande maioria tinha que começar mesmo pelos comportamentos, mas isso acabou gerando 1.400 anos de uma religião formal, e a gente lembra, então, portanto, que os ritos religiosos eram muito importantes, mas as pessoas, na época de Jesus, já tinham perdido a conexão. Então, faziam só porque estava escrito, faziam só porque, senão, o sacerdote não aceitava. E, portanto, as motivações elas ficaram um pouco perdidas, né? Qual era a motivação em termos de sentimentos e pensamentos? Bom, uma coisa importante era que a prioridade na relação com o invisível era alguma coisa, digamos, característica, porque eles faziam questão de deixar claro que Deus não tinha forma para ser adorado. Entretanto, todo o resto da religião era formal. Mas pelo menos eles preservaram o seguinte: olha, só Deus não tem forma. Tanto é que o bezerro de ouro é tido como uma fraqueza do povo, né? Os próprios profetas que vieram depois apontam o bezerro de ouro como um exemplo de fraqueza, e que não pode ceder a atribuir uma forma ao Criador. Outra coisa importante que serviu o ritualismo formalista da religião judaica era o seguinte: abrir intervalos nas atividades. O que é isso? 400 anos de escravidão, o escravo não tem diferença entre o sábado, o domingo e a segunda. Todo dia é dia de trabalho. E essa é a forma de oprimir o escravo, fazer com que ele perca a noção do tempo. Então, uma das primeiras providências é tornar a frequência temporal das atividades e fazer com que esse intervalo seja dedicado à adoração a Deus, algo que é um mandamento. Então, santificarás o dia de sábado, ele é extremamente importante para abandonar a mentalidade do escravo e conquistar a mentalidade do homem liberto, que escolhe um dia para não se dedicar à sobrevivência material. Escolhe um dia para as obras com o invisível. Então, é por isso que essa atenção para a vontade divina acaba ficando muito importante. E também é por isso que as relações entre as pessoas são estabelecidas por Deus. E para tudo, acaba sendo vontade divina. Isso é uma característica também de toda a interpretação religiosa do povo de Israel. E isso fez com que acabasse surgindo, por exemplo, as seitas como a dos fariseus e a dos saduceus, né? Que faziam as interpretações muito mais baseadas nos valores da aparência do que nos valores da essência. Bom, enfim, agora, quando você vai para a segunda revelação, é fácil, é só notar tudo isso que nós falamos que tem de problema que foi gerado da forma como a primeira revelação foi desenvolvida, que foram as coisas que Jesus encontrou para dizer: olha, gente, aqui nós entramos num caminho errado. Né? Esse negócio de a gente começar a oprimir os outros por causa do sábado está errado. Tá?
de você não ajudar uma pessoa só porque é sábado, está errado. De você ofender uma pessoa e dar mais importância à limpeza da mão do que a um bom trato com uma pessoa, isso não pode. Tá? Então, é Jesus que vem corrigir essa questão do formalismo pelo qual havia enveredado a religião judaica. Né? Então, veja, depois que ele tem a sua missão, isso eu não preciso falar tanto, né? Porque a gente tem todo o primeiro ano da escola dedicado a estudar a missão do Cristo. Mas o fato é o seguinte, né? O grande foco da mensagem do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, ele não derroga a questão do Deus único, tá? Só que ele eleva o nível da expressão do amor entre a criatura e o Criador. Porque ele diz o seguinte, se você quer realmente demonstrar amor a Deus, é preciso amar as outras pessoas como irmãos, porque também foram criados por Deus assim como você. E isso tudo, além do mais, a grande diferença de Jesus é ter exemplificado até o próprio sacrifício. Então, isso dá mais força. Tá? Ele exemplifica o sentir-se irmão do outro, inclusive irmão dos seus algozes. Isso foi realmente algo que impulsionou os primeiros tempos do cristianismo. Entretanto, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, a gente abandona, né, esquece um pouco essa motivação dos sentimentos e dos pensamentos elevados e se acomoda na forma, como aconteceu com a primeira revelação. Tá? E é por isso que quando a gente vai chegar nas práticas religiosas da Idade Média e na Europa renascentista, é muito mais os manuais de como fazer do que o que sentir. E, novamente, sentimentos e pensamentos acabam virando o objeto de uma elite, né? Os sacerdotes que se aprofundavam na questão, eles até mergulhavam nessa questão dos sentimentos e pensamentos, mas eles não tinham condições de transformar isso numa vivência popular. E é por isso que também a segunda revelação retrocedeu para a forma. E é aí que vem a terceira revelação. A terceira revelação, ela diz, olha, peraí, vamos com calma. Quando a gente retrocedeu à forma, nós deixamos de lembrar a causa essencial de amarmos uns aos outros, e aí começamos a cometer muita injustiça para prevalecer a forma sobre a essência. Dos maiores exemplos é todo o processo de colonização e catequização, onde a gente quis converter as outras civilizações, por exemplo, da América e da Austrália, da Oceania, na marra, tá certo? Se converte à forma, mas não importa o que eu estou sentindo por você. Se eu estou sentindo amor ou ódio, não importa. O que importa é que você tem que se converter para a minha religião. Então, essa é a grande demonstração que houve um retrocesso, né? Na maneira como a humanidade, que nos tempos do cristianismo primitivo, havia conseguido manter ainda a essência deixada pelo Cristo, mas o tempo se encarregou de demolir isso tudo e substituir por um formalismo cujo exemplo é isso, olha, o importa é você se converte aqui, mas eu te odeio. Então, as coisas ficaram no mesmo estágio. Isso não é um retrocesso, na verdade é a média da humanidade que não avançou. Ela continua. Não é que a gente tinha conquistado um amor e depois voltou atrás, né? As poucas pessoas que conquistaram um nível elevado de amor começaram a dar bons exemplos, mas a grande massa não acompanhou. Tá? E é por isso que vem um terceiro processo de popularização da relação com o divino. E essa relação com o divino, ela, então, tenta aprofundar um pouco mais. Olha, a gente precisa ter a conduta reta, usando a linguagem do budismo, por exemplo, que é a questão moral. Mas só que a gente tem que saber por que tem que ter a conduta reta. Então, a abordagem da terceira revelação, ela é a abordagem racional. Então, aí você tem os comportamentos um pouco mais elevados e os pensamentos justificando ou em coerência com esses comportamentos. Agora, os sentimentos é difícil.
Os sentimentos foi muito trabalhado pela espiritualidade superior na codificação, mas os sentimentos exigem uma mudança que é uma mudança de vida, né? E nem sempre a mudança de vida é tão fácil quanto a mudança dos pensamentos. Quer dizer, a mudança do pensamento não é tão fácil, mas ela é possível. Mas a mudança da vida em si, ela é mais difícil. E depois veio todo o problema das guerras na Europa, que perdeu esse timing em que a gente poderia partir para o campo do emocional mais elevado. Tá? Provavelmente, se não tivesse a Europa mergulhado num banho de sangue, de nação contra nação, talvez o timing de passar do pensamento para o sentimento tivesse sido alcançado. Tá? Mas como não foi, nós sabemos que aí o plano B da espiritualidade foi o Brasil, né, que não estava envolvido com guerras transnacionais. Eu diria que é o plano A porque tem a escolha de Jesus lá. Mas a sequência, talvez o plano B tenha sido a França, né, porque o Brasil colonial é que não dava muitas condições. Vocês vão ver isso nesse bloco sobre os inconfidentes. Mas o fato é que a continuidade, já que o plano B foi usar a França, né, aquela continuidade de cabeça aberta que veio com os enciclopedistas, etc., acabou se perdendo porque os europeus, aquele negócio, né, você pisou no meu calo, eu vou pisar na sua cabeça. E aí virou guerra em cima de guerra. Então, é um problema isso. E que deu a dificuldade da continuidade. Mas vamos lá. A gente poderia ter milhares de formas de sintetizar quais seriam os princípios lógico-morais da terceira revelação, mas eu escrevi aqui a ação e reação moral, que é em paralelo à ação e reação da física, né? A realidade da vida espiritual, porque antes eram só conjecturas, mas não, a dimensão da vida espiritual é real. E a terceira coisa é a evolução através das reencarnações. Então, o conjugado desses três princípios, né, faz com que a gente consiga passar dessa camada dos comportamentos para a camada dos pensamentos, porque essas três abordagens aqui são todas elas de lógica. Bom, vamos voltar lá para a nossa sequência aqui. Bom, como eu disse, eu queria destacar ainda voltando lá na primeira revelação, né? Na primeira revelação, então, aqui tem uma figurinha da Arca da Aliança, mas é o seguinte: no final das contas, se a gente pensar bem a utilidade para a sociedade humana do planeta Terra, da base do judaísmo, foi constituir um terreno fértil para que a semente do evangelho pudesse ser plantada. Tá? A mensagem do Cristo dificilmente encontraria maneiras de se desenvolver com a vivência do amor pela renúncia e pela humildade entre o Império Romano. Tá? Então, obviamente, isso precisava ser desenvolvido num povo que tinha, além de ter um conceito abstrato de Deus, abstrato que eu digo não formal, né? Não ligado à forma. Além de tudo, uma vivência pela renúncia, e não no povo que, digamos, dominou todo mundo na base da espada. Né? Então, é natural que essa base foi essencial. Vamos adiantar um pouquinho aqui, pelo seguinte. Então, eu já falei, isso é o que eu já falei, o alerta do comportamento sem sentimento, né? É por isso que, durante 1.400 anos, a religião judaica, ela apelou muito para as formas. As formas são importantes, mas elas não são tudo, tá? Essa aqui é a questão. Senão você fica só com a casca. Bom, cadê o mouse aqui? Ops, pronto. Bom, entre Moisés e Jesus, aconteceu algo brilhante, que foi a civilização clássica. Ali também são emissários do Cristo. Não dá para negar que o Sócrates foi um emissário do Cristo. Entretanto, o que acontece? Ela deu um desenvolvimento e um aprofundamento na questão da mente. Tá? E a questão das emoções, a questão dos sentimentos, a questão dos relacionamentos, tá? Eles, apesar dos grandes sábios viverem
tá, os seus ensinamentos, os seus discípulos não conseguiam fazer isso. Né? Porque o foco do ensinamento era racional. Então, aos poucos, aquele brilhantismo dos grandes sábios clássicos foi se perdendo. Tá? Mas teve o seu papel. Teve o seu papel porque deixou marcado bons exemplos. Se a gente pensar bem, os exemplos atenienses, tá? Do Sócrates querendo desenvolver a juventude, por exemplo. E os exemplos dos grandes pensadores romanos. Né? Eu sei que vocês andaram também estudando estoicismo. Né? É perceber, né, que, por exemplo, Sêneca, Marco Aurélio, eles têm um foco na questão de usar a razão para melhorar a relação humana. Tá? Agora, o fato é que isso no coração do império, que tinha conquistado na base da espada o mundo inteiro, tá? Só fazia cosquinha. Tá? Então, isso era um grande problema. Então, quando vem o cristianismo, ele vem numa base totalmente reversa. Vem numa nação dominada, numa província que não tinha poderio militar, tá? Tinha pouca expressão econômica, tá? Tinha costumes radicalmente diferentes dos romanos, tinha uma religiosidade totalmente diferente da dos romanos, tá? Mas é justamente ali, pela força do contraste, é que o mestre, que é o mestre planetário, né, tem condições de desenvolver uma missão extraordinária. Né? Então, é o cristianismo que propõe a mudança de vida pela mudança do indivíduo. Só que quando a gente compara o que aconteceu no cristianismo primitivo e o que aconteceu depois, a gente percebe que esse mesmo sentimento predominante no Império Romano, quando o Império Romano abraça o cristianismo como religião oficial, continua ali presente esse desejo de predomínio. Né? Não foi à toa que eles tinham conquistado o mundo. E é por isso que isso gera uma contradição gigantesca. A igreja primitiva, que era o quê? Comunidade de pessoas que tinham uma afinidade em torno das ideias do Cristo, tornou-se um símbolo de pedra. Tá? Imediatamente depois que o espiritismo, que o Império Romano encampa o cristianismo. E encampa por interesse, não encampa por ideias, né? Obviamente. Então, vocês estão vendo aqui, né? Eu coloquei alguns exemplos de, primeiro, vem os concílios. Os concílios acabam sendo o quê? Novamente, o desejo de predomínio de uma ideia sobre a outra. Né? É por isso que, por exemplo, aquela questão, o bispo Ário versus bispo Alexandre. Jesus tinha uma natureza humana, ou seja, um espírito elevado que reencarnou, ou ele era uma parte de Deus ali, portanto, não dava para compará-lo com um ser humano. Tá? Então, nesses dois embates, né, que consumiu vários concílios da igreja, se percebe claramente que não há muito interesse em adotar a via da simplicidade. Tá? E a religiosidade da época foi enveredando por um caminho cada vez mais afastado da essência. Agora, é claro que as pessoas que tinham uma ideia da essência, elas começaram a se contrariar. Né? E alguns que percebiam que a essência estava sendo perdida, né? E principalmente, se tinham alguma capacidade mediúnica, começavam a manifestar esse incômodo de maneiras a romper com o que havia ali. Né? O Islã é um caso desses, né? O Islã é um caso desse. A mediunidade do Mohammed, ela deixa claro para ele que a religiosidade do mundo estava indo para um caminho contrário. Então, esse pessoal, por isso que chamava os outros povos de infiéis, né? E valorizava Jesus como um grande profeta. O grande argumento dele, nas suas lutas, era o seguinte: vocês estão sendo infiéis ao seu maior profeta. Isso é claro que isso também enveredou por um formalismo e por um regime de governo onde poucas pessoas tinham abertura para uma conciliação. Tá? Apenas os círculos mais fechados
é que mantinham uma noção mais elevada da religiosidade no islamismo. Agora, outra coisa que vem, sei lá, quanto 600 mais 600 anos depois, vem o Francisco de Assis. Tá? Essa é também um esforço de preservação da essência. Tá? É uma abordagem de uma outra linha, né? É a mesma linha seguida pelo Cristo, é a da renúncia e da humildade. Então, ele era um homem rico que renuncia e, com o seu exemplo, ele move multidões. Tá? Então, é realmente um missionário do Cristo que vem com a missão de um retorno à essência. Tá? Mas, nessa altura da Idade Média, primeiro que havia o grande embate contra os muçulmanos. E segundo, que havia as disputas de poder entre os nobres europeus. Então, costuma-se dizer que Francisco é a estrela solitária. E avançando um pouco mais, quando existe uma noção de mais pessoas, que havia uma perda da essência, vem o Lutero, né, que é a reforma protestante. Aí é mais gente dizendo, olha, gente, cadê a nossa essência aqui? As pessoas estão pedindo uma fortuna só para botar o pé no Vaticano. Então, toda a argumentação do Lutero é essa. É uma, digamos, uma argumentação muito dura, no sentido de demonstrar a incoerência entre o discurso e a conduta. Eduardo. Oi. Vamos interromper um pouquinho você. Vamos lá. O José Joaquim está falando o seguinte: os apóstolos, em sua maioria, foram cristãos na sua essência maior, tanto quanto Francisco de Assis e Chico Xavier. A grande massa humana aceita o Cristo, mas não o vivencia. Questão básica da evolução espiritual dos seres. Você quer fazer algum comentário? Porque não, isso. Não, é uma constatação assim, muito precisa. E isso está ligado ao fato de que a gente não conseguiu chegar naquele nível dos sentimentos que geram os pensamentos, que geram os comportamentos. Okay. Se a gente tivesse conseguido, essas incoerências não existiriam. A Janice também fala, ela faz uma pergunta para você. O Islã considerava Jesus somente um profeta, certo? Sim. Considerava Jesus um profeta, tinha uma grande reverência por Jesus, tá? Mas considerava que, como o Mohammed veio depois, né, e ele tinha estas visões assim proféticas que eram transmitidas com uma ênfase e um carisma extraordinário, né? Todo o povo que o seguia colocava o Mohammed acima de Jesus. O Leandro faz algumas perguntas aqui num textinho. Ele fala assim: alguma relação teriam as reencarnações por setores no mundo? Os tipos de espíritos que vieram de capela trazendo suas problemáticas de religião, atrasando a evolução de modo geral nas questões da mente e sentimento? Tendo o próprio Cristo ter que vir de esferas superiores, implementar sua programação de serviço e amor. Parece que o Cristo sempre soube da dificuldade de nós, ou em parte de nós, não avançarmos sem esta programação. Mas eu só não concordo com o fato de que os capelinos vieram atrasar, né? Quer dizer, eu diria o seguinte: é uma consequência natural que, se eles não tinham compatibilidade com o próximo estágio do planeta original deles, eles viessem para um planeta onde houvesse essa compatibilidade. Porém, a gente não pode esquecer o seguinte, que eles tiveram reuniões muito profundas com o Cristo antes de reencarnarem. Essa é a origem da tradição messiânica, né? O Armon destaca isso muito bem, e o Emmanuel também. O Emmanuel lembra que esses povos foram reunidos no plano espiritual antes de reencarnar. E o Armon destaca que toda a tradição messiânica é a reminiscência desses encontros dos capelinos com o Cristo no plano espiritual. Então, tanto é que, por exemplo, o próprio Emmanuel diz, olha, os egípcios foram aqueles que melhor fizeram a lição de casa. Agora, se a gente pensar nessa linha que a gente está olhando aqui, onde a gente tem toda a corrente que vem da tradição do Abraão e estabelece a civilização judaica e dá origem, depois, aliás, dá o terreno para semear o cristianismo,
a gente pode perceber o seguinte: Jesus sabia muito bem o que ia acontecer. Tá? Então, ele planeja a sua reencarnação nesse povo, e ele sabia que esse povo tinha todo esse histórico. Tá? Tá. Então, uma por constatação do mestre, né? Ok, até aqui acho que a gente respondeu todas. Eu só ia fazer uma pequena observação quanto à sua internet. Está tudo bem aí? Porque parece que está picotando um pouquinho. Talvez eu precise falar mais devagar, né? Tá, então por favor. Tá. Porque eu desliguei todos os aparelhos aqui que estavam consumindo o Wi-Fi, menos esse aqui que eu estou, né? Então, mas vou falar mais devagar, porque às vezes o som precisa de um tempo, né? Bom, o que vem no próximo passo? Depois desses esforços de busca da essência, o Cristo patrocina a nova abertura mental coletiva, que é o renascentismo, e as grandes descobertas. Isso está claro no A Caminho da Luz, está claro no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá? A gente percebe uma reaproximação da sensibilidade humana em relação ao plano espiritual, por isso que as artes se desenvolvem. A gente percebe um impulso para desenvolver a humanidade, mesmo que seja através dos interesses econômicos, mas o progresso é uma chama também que traz um ideal. E é por isso que vem a descoberta da América, e muitas pessoas, é só olhar as nossas aulas de história aqui, em que portugueses e espanhóis, eles vinham para uma conquista, mas eles acabavam encontrando um propósito de vida aqui. E muitas vezes não voltavam para lá. Então, a gente percebe que nos sonhos dessas pessoas estava embutido eles participarem de uma nova etapa da história. E é isso que está acontecendo, então, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, e isso é importante para a gente perceber o que vai acontecer no século XIX, porque o nosso objetivo hoje é fazer essa ligação entre Evangelho e Espiritismo. Então, o que aconteceu entre essas duas grandes revelações, né? A humanidade, então, mergulhou, depois veio à tona, buscou um idealismo, tá? E ela foi movida pelo progresso. Tá? E o progresso é algo maravilhoso, porque ele entusiasma mesmo. A gente vê melhores condições de vida, a gente vê novas perspectivas para entender a criação. Então, o progresso que houve nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX foram fascinantes. Só que eles fascinaram tanto a ponto de achar que bastava o progresso tecnológico. E talvez essa seja a condição que a gente vai encontrar à virada do século XVIII para o XIX. Tá? Então, é por isso que começam a vir as filosofias puramente intelectuais. Porque a filosofia clássica dos gregos era o quê? Um modo de vida. E a filosofia dos europeus do século XIX é um modo de pensar. Tá? É um modo de pensar na vida, mas não é um modo de viver como era a filosofia. Tá? Então, isso vai fazendo com que o ser humano vai mergulhando cada vez mais na cabeça. É muito racional. É muito racional. E quando o racional fica desequilibrado para mais, então acaba gerando incoerência. É por isso que também começa a haver uma ascensão de violência. Tá? A própria Revolução Francesa, que veio junto, veja, os enciclopedistas eram cabeça desse tamanho, mas vinha junto com guilhotina. Então, quer dizer, o excesso de cabeça gerou um desequilíbrio. Tá? Agora, vamos lá. Se há grandes conquistas desse modo diferente de encarar o mundo, que é o racionalismo, etc., né? Então, estou colocando aqui algumas características. Né? Há observações e medições. Ninguém mais observa o mundo com achismo. Todo mundo começa a observar o mundo com instrumentos. Desde que se demonstrou que um peso de 10 gramas e um peso de 1 quilo cai com a mesma aceleração, tá? As pessoas começaram a desconfiar
que as suas observações visuais ou puramente baseadas na impressão dos sentidos podia ser iludida. E nós começamos a medir o mundo com máquinas. Tá? Isso foi bom para a gente não ficar preso a preconceitos. Né? Tudo pode ser verificado. Tá? Entretanto, isso fez com que a gente acabasse colocando a máquina, às vezes, no lugar do sentimento. Né? Mas não há dúvida que esse avanço racional trouxe coisas belíssimas. Né? Então, aqui tem 2 exemplos, talvez, dos cientistas, grandes cientistas do século XIX. Né? O Maxwell, que trouxe as leis da física que explicam toda a eletrodinâmica e praticamente o nosso século XX e XXI é um século onde a gente vive graças à eletricidade. Então, toda a eletricidade eletrônica vieram das leis de Maxwell. E está o nosso querido Pasteur aí, né? Então, é só verificar. A partir do momento que a gente deixou de confiar puramente nos sentidos físicos, visão, tato, audição, a gente usou o microscópio e descobriu um mundo que a gente nem suspeitava que existia. Então, a obra do Pasteur é bem isso. Então, quer dizer, veja, era tudo isso que estava na cabeça do homem do século XIX. Tá? Época que surge a terceira revelação. Agora, se tudo isso estava na cabeça do homem do século XIX, isso acabou gerando um sonho irreal, que era o seguinte: os cientistas sonharam que o universo poderia ser reduzido a um sistema de equações. Tá? Porque dava para explicar tudo, dava para explicar, colocava uma equação, você descobria onde é que Júpiter ia estar daqui a uma semana. Colocava outra equação, descobria qual era a emissão de energia eletromagnética do Sol daqui a um ano. Colocava numa outra equação, você descobria quando é que a pressão atmosférica poderia causar um furacão. Então, foi bom, então nós vamos explicar tudo. Tá? Esse era o sonho racionalista. Era o que eu chamei aqui de sonho determinístico. Ou seja, está tudo determinado. A gente só não conseguiu descobrir quais são as últimas equações. Entretanto, quando virou o século XX, né, ficou claro que esse sonho não tinha sentido. Então, eu vou pular um pouquinho a época do Espiritismo e deixar claro aqui que o próprio racionalismo do século XIX trouxe as evidências de que a gente nunca vai conseguir colocar o universo sob um sistema de equações. Tá? Porque as descobertas da lógica, através desse senhor aqui, é uma pessoa que eu considero talvez um dos sábios mais interessantes da virada do século XIX para o século XX. Alguém reconhece? Agora, o outro é fácil, né? O outro... Tá? Ops, deixa eu voltar aqui. O outro é o cientista cuja... Epa, peraí, vamos lá. Tive que... Desculpem, vou voltar lá no comecinho. Quando eu cliquei na foto, eu acabei parando a apresentação. Então, vamos começar de novo. Mas ninguém reconheceu. Eu estava onde? Verão lá? Acho que eu estava por aqui. Nas figurinhas do Einstein e o outro... O outro é um cara muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente estudar. Tá? Bertrand Russell. Exatamente. É o Bertrand Russell. Ele é um matemático e lógico, tá? Que traz aí uma forma diferente de entender o mundo e a vida. Tá? E junto com as conquistas da relatividade do Einstein e da física quântica, se percebe o seguinte, né? O universo não é determinístico. Tá? Aí os seres humanos começam a cogitar de, opa, peraí, não dá para colocar tudo num sistema de equações. Bom, então voltemos agora para o século XIX, né? E vamos perceber o seguinte, que quando surge a doutrina espírita, né, os fenômenos mediúnicos
eles procuraram... Opa! Pronto. Os fenômenos mediúnicos, aqui tem uma fotinho das mesas girantes, né? Eles também foram estudados sob o ponto de vista da lógica racionalista. E, de certo modo, foi isso. Esse foi o instrumental mental do Allan Kardec, professor Rivel. Não só ele, né, de todos os pesquisadores da época. Né? Agora, quando os pesquisadores abriram mão daquilo que seriam os preconceitos, tá? Ou seja, eu vou me basear no fato de que só existem essas leis eletromecânicas que eu conheço. Tá? E vou admitir que é possível existir um nível da vida onde isso seja só um subconjunto. Tá? É essa abertura de cabeça que admitiu a existência de um plano espiritual. E, portanto, mergulhou de cabeça na questão que acontece com a alma depois da morte. Tá? Ou seja, houve cientistas que fizeram, que deram esse passo, e houve cientistas que não deram esse passo. Tá? As evidências da outra dimensão trouxeram um mundo novo, né? E isso abriu um campo de investigação científica muito grande. É pena que eu não escolhi. De novo, eu vou perder. Eu esqueci. Eu não posso clicar aqui, senão eu vou perder o negócio lá. Peraí. É o dedo nervoso aqui. Clica e sai. Peraí. Mas deixa eu ir falando, então. Aquela foto que eu não devia ter clicado e cliquei era uma materialização da Kate King, tendo o William Crookes do lado. Tá? Um dos grandes investigadores do ramo científico do espiritismo. Então, veja, usando aquela cabeça do século XIX, que achava que o universo cabia num sistema de equações, foi assim que a maioria dos cientistas foi investigar o plano espiritual. Tá? Foi com essa cabeça. Para trás, aqui. Pronto. Agora, o Allan Kardec, ele transcende isso. Porque, além dele começar com a investigação do fenômeno, ele começa a perceber que o conteúdo do fenômeno é mais importante que o próprio fenômeno. Ou seja, todo mundo ficou maravilhado com o fato de que uma mesa transmitia ideias inteligentes. Allan Kardec foi um dos poucos que prestou atenção a que ideias inteligentes estavam vindo daquele jeito. É por isso que a sua obra difere das demais investigadores daquela época. Tá? Ele não joga fora, claro, o método de investigação mediúnica, mas ele para prestar atenção na mensagem. Diz, puxa vida, essa mensagem vai nos conduzir à chave da felicidade humana. Tá? Agora, é claro, isso entra ele percebe que o conteúdo da mensagem diz o seguinte, olha, o segredo da felicidade é a conduta moral do ser humano, ou seja, a conduta reta. E os desafios para isso, tá? A gente sabe, nós que encarnamos e desencarnamos, nós estamos vendo aqui as dificuldades que é quando a gente está encarnado, desenvolver a conduta reta. Tá? Agora, a chave está na segunda revelação. Agora, vamos ver como é que... Porque essa palavra da revelação, ela não está presente no Livro dos Espíritos, mas o Evangelho está presente no Livro dos Espíritos. Então, vamos agora que eu acho que... Agora que a gente está entrando no assunto, tá? Que é Espiritismo e Evangelho. Então, nós vamos ver o seguinte. Vocês lembram da codificação? Eu coloquei as capas... aquelas capas históricas dos livros em francês aqui, só para um capricho, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Tá? Todo mundo sabe dessa sequência. Mas vamos estudar o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é o cartão de visita, é a carta de apresentação, é a síntese das ideias, é a partir dele que todo o resto desenvolveu. Tá? Essas 1019 perguntas são o mapa do tesouro. Tá? Então, a abordagem é filosófica e moral, a gente já sabe. Ela não vem pela abordagem religiosa. Já
cansou de ver isso. Porém, mesmo não vindo com a abordagem religiosa, eu fiz uma pesquisa muito curiosa aqui. Eu queria saber, graças ao Adobe Reader, eu consegui descobrir que a palavra Jesus aparece 44 vezes no Livro dos Espíritos, a palavra Cristo aparece 26 vezes no Livro dos Espíritos, e a palavra Evangelho aparece 8 vezes no Livro dos Espíritos. Grande surpresa. Claro que as perguntas mais conhecidas, né, aquela, qual é o modelo e guia da humanidade, né, Jesus, a pergunta 625, essas são, todo mundo sabe. Mas quando a gente começa a perceber tanto a resposta dos espíritos como os comentários de Kardec para as perguntas e respostas, a gente percebe que o Cristo como referência, ele não fica só na questão 625. Os espíritos usam o Cristo como referência para todos os capítulos. Tá? Eles não só falam que o Jesus é o guia e modelo, eles usam o guia e modelo no Livro dos Espíritos. Então, e o Kardec, claro, inteligentíssimo, percebeu isso. Tá? Então, eu queria ler 3 parágrafos da conclusão do Livro dos Espíritos. Eu estou insistindo no Livro dos Espíritos porque, veja, todos os trabalhadores da doutrina espírita são, assim, em comum, uníssonos, em confirmar que a essência da doutrina está no Livro dos Espíritos. E mesmo entre nós, onde às vezes, vocês são muito do lado religioso, vocês são muito do lado filosófico, muito do lado científico, sabe? Todo mundo fica falando, não, nossa base comum é o Livro dos Espíritos. Mas então eu estou querendo mostrar que o Evangelho está em peso no Livro dos Espíritos. Tá? Então eu queria ler 3 parágrafos da parte 8ª da conclusão. Tá? Vamos lá. Perguntam algumas pessoas: ensinam os espíritos qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o espiritismo? Bom, esse raciocínio se assemelha notavelmente ao do califa Omar com relação à biblioteca de Alexandria, né? Famosa essa expressão. Se ela não contém, dizia ele, mais do que está no Alcorão, é inútil, e logo deve ser queimada. E se contém coisa adversa, é nociva, logo também deve ser queimada. Né? E o Allan Kardec diz assim, não, o espiritismo não traz uma moral diferente da de Jesus. Mas perguntamos por nossa vez, antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Moisés, por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Dir-se-á por isso que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade à moral espírita, por que tão pouco praticada é a moral do Cristo, né? E por que exatamente os que com justiça lhe proclamam a sublimidade são os primeiros a violar o preceito capital da caridade universal? Os espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostram-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob uma forma alegórica. E justamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. E o terceiro parágrafo dessa parte é assim, ó, Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque, tendo-o enviado para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a ouvidam, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhe normas? Quem nos diz que, como afirmam os espíritos, não estão chegados os tempos preditos e que não chegamos aos em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para lhe apressar o adiantamento? Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Veja, um livro puramente filosófico, escrito para as grandes mentes do século XIX entenderem. E aqui, gente, de uma forma diferente, está o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele associa as 3 revelações, onde até a própria palavra revelação aparece pelo menos uma vez aqui, ó, devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano. Então, esses 3 parágrafos deram origem ao primeiro capítulo do Evangelho. Tá?
Então, é alguma coisa interessante quando a raiz da doutrina espírita indica, tá, que o núcleo da evolução humana sob as ideias dos espíritos está no Evangelho. Bom, eu queria passar brevemente pelas outras obras da codificação. Já li essas 3 aqui, eu tinha transcrito aqui, mas eu resolvi ler lá naquele lá que a letrinha está maior lá, né? Melhor. Vamos lá. Livro dos Médiuns. O segundo livro da codificação é ciência pura, obviamente. É o método científico para investigar o plano espiritual. Essa é a razão de ser do Livro dos Médiuns. Allan Kardec quer instrumentar os cientistas do século XIX com as ferramentas necessárias para o método científico. Só que, para nossa surpresa, a palavra Jesus aparece 20 vezes, a palavra Cristo aparece 14 vezes e a palavra Evangelho aparece 4 vezes no Livro dos Médiuns. Tá? Então, quer dizer que até mesmo a pura prática científica do Espiritismo não deixa de mencionar os valores do Evangelho, porque principalmente na relação entre os homens e os espíritos em sofrimento ou os espíritos em situação de revolta, tá? A referência é o Cristo. Então, quando ele vai falar de técnicas para estabelecer um diálogo com espíritos sofredores, obviamente o Cristo é referência. Tá? Ele lembra do caso dos possessos, da forma como Jesus atuava, e faz isso como menção a comprovar que Jesus já utilizava técnicas de relação com o mundo espiritual. Tá? Então, gente, mesmo o livro mais científico da codificação não deixa de falar do Evangelho. Agora, vamos pular o Evangelho segundo o Espiritismo, porque, claro, aí é covardia, né? Vamos lá para o céu e o inferno. Tá? No céu e inferno, gente, consequências das escolhas humanas. Vocês concordam que a própria expressão o céu e o inferno, para as pessoas que nunca tinham ouvido falar de espiritismo, bom, isso aqui é assunto religioso. São os padres que ficam falando que a gente vai para o céu ou vai para o inferno. E aí os espíritos vieram dizer, olha, os padres estão equivocados, né? Céu e inferno está na atmosfera moral do ser humano. E todo o livro O Céu e o Inferno, só para vocês terem uma ideia de como é que pensava a cabeça do século XIX. Até mesmo para falar de desgraça, de sofrimento, de expiação, o Allan Kardec usou uma técnica aristotélica de classificar. Né? Então, se vocês lembrarem lá, eu abri aqui também o... não, já fechei. Tá? Mas... de novo, dei um clique a mais aqui. Desculpem, vamos lá, vamos voltar de novo. Mas eu vou falando aqui. Se vocês lembrarem do índice do céu e inferno, a segunda parte, tá? A segunda parte parece um tratado de enciclopedista. Tá? Primeira categoria, espíritos felizes. Segunda categoria, espíritos medianos. Terceira categoria, espíritos ignorantes. Quarta categoria, suicidas. Quinta categoria, espíritos revoltados. Tá? Parece uma classificação do Rousseau, sabe? Porque é a cabeça do homem do século XIX. Então, Allan Kardec escreveu assim, quadradinho, até para falar de expiação no mundo espiritual. Para a gente ter uma ideia de como ele tinha a esperança de que, usando a cabeça, a gente adotasse a moral cristã para evitar o sofrimento no mundo espiritual. Tá? Então, é um negócio muito interessante a forma como o Allan Kardec pensou nessas coisas. Tá? Ele não pensou querendo converter, ele não pensou querendo adotar aquele estilo dos religiosos da época. Né? Ele foi adotar o estilo dos pensadores da época. Essa que é a grande diferença. Né? Vamos lá. Tá. Vamos voltar aqui agora. Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. E a Gênese, gente, a Gênese primeiro, né? É claro, é o primeiro livro da Bíblia. Mas a Gênese é um livro científico. Tá? Então, o Allan Kardec, obviamente, ele quis propor a união da ciência com a religião. Tá?
Então, quando ele demonstra de onde vêm as propriedades químicas das células orgânicas, ele dá uma aula de lição de química, onde no planeta Terra predomina o hidrogênio e o carbono e etc., né? E ele faz essa comparação com as figuras de linguagem empregadas na Bíblia para explicar o processo da criação. Então, ele quer juntar a ciência e a religião. Ele não quer jogar fora a religião. Tá? Ele quer dizer o seguinte, olha, a gente tem que abrir a cabeça para interpretar. Então, existe um grande esforço do Allan Kardec em colocar a religião não como uma coisa fanática e nem como uma coisa forçada, mas sim como alguma coisa que vai nos ajudar ao processo de libertação, aliado com a capacidade de pensar. Então, ele está buscando suprir essa lacuna de sentimentos com pensamentos. Tá? E agora, é claro, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque acho que eu já falei muito. Né? Falei, capítulo 1, não vim destruir a lei. Essa é a grande relação entre o Espiritismo e a revelação anterior, né? Que é a do Cristo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o nome explica tudo. Ele promove uma releitura do Evangelho. Ele convida o ser humano a reler o Evangelho. Tá? Só que abrindo a cabeça e abrindo mão das ideias do passado. Tá? Ele foca na responsabilidade moral. Quando ele coloca lá na introdução que todo mundo briga por causa dos fatos da vida do Cristo, mas ninguém briga por causa da moral do Cristo, ele está deixando claro que ninguém vai brigar nem com os espíritos, e nem os espíritos vão brigar com a moral do Cristo, porque é impossível isso. Tá? Então, eu diria o seguinte, que é no livro Evangelho segundo o Espiritismo que existe uma grande conexão entre passado, presente e futuro. Jesus fez um esforço para sustentar a humanidade. Esse esforço no passado foi distorcido. A revelação dos Espíritos ajuda a recuperar a essência do esforço do Cristo. E se a gente conseguir manter o nível elevado, vai garantir a nossa transição para uma outra condição planetária. E o Evangelho segundo o Espiritismo está aí com tudo. As pessoas, eu queria só abrir, eu não quero dar muito espaço para essa discussão, apenas lembrar que tem um debate entre muitos voluntários da doutrina espírita, dizendo que Allan Kardec foi fiel aos espíritos só no Livro dos Espíritos e depois ele descambou para um religiosismo nas outras obras. Tá? E que ele foi fiel só lá no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Né? Aqui eu espero que a gente esteja demonstrando exatamente o contrário, né? Que é justamente por perceber que a chave do progresso moral com as ideias dos espíritos estava na vivência do Evangelho, é que ele foi por esse caminho. Então, a gente nota bem a forma como o Allan Kardec trabalhou. Em 1857, ele ouviu os espíritos e constatou a presença do Evangelho. Em 1864, ele foi fundo nessa vereda. Tá? Então, essa é a grande missão dos espíritos, ajudar a vivência espiritual da humanidade. Bom, agora falta para concluir aqui um pouco essas ideias. E depois de Kardec, o que aconteceu, né? Depois de Kardec, porque eu creio que o principal era isso, né? Conectar o Evangelho com o Espiritismo é conectar a obra de Kardec com a vida de Jesus. Mas não tem dúvida que isso só é reforçado pelas pessoas que vieram depois. Né? Então, aqui temos Bezerra nasceu enquanto Kardec estava vivo. Tá? Quando Kardec morreu, Bezerra tinha 38 anos. Então, é natural que existe um planejamento da espiritualidade. E mesmo antes da Europa enveredar em muitas guerras, havia aqui uma semeadura voltada para a sensibilização das causas humanitárias. A vida de Bezerra, com tudo aquilo que ele fez, tá? Político, empresário, né? Médico, mas um grande humanista. E isso
Estava claro ali, independente, mesmo que o espiritismo tivesse progredido na França como estava planejado, que se não tivesse tantos problemas lá na Europa, Dr. Bezerra ia ser uma âncora fantástica aqui. Como foi, né? Como foi. Agora, o fato é que queria lembrar, então, o contexto do pensamento do Segundo Império. Vocês vejam que tem a ver, né? O próximo bloco vocês vão ver os Inconfidentes, que a gente já falou, as ideias europeias, e vão ver o Pedro II, que era o Segundo Império, né? E no Segundo Império, veja, o imperador podia ser um espírito de grande valor, mas a corte era terrível. A corte era terrível, gente. O imperador estava muito acima dos barões, dos condes, dos duques, dos marqueses, dos viscondes, que compunham o Segundo Império. Tá? Isso foi um grande problema, porque era um pessoal muito convencionalista. E era esse pensamento, né? O Júnior acabou de colocar, coitado do Dom Pedro II. Coitado do Dom Pedro II. A gente realmente tem que perceber que ele penou na mão dessa turma, né? Mas era essa mentalidade que gerou o nosso preconceito religioso. Tá? O preconceito religioso vinha do fato de que todos os títulos de nobreza estavam interligados à concessão religiosa, tá? Então, é claro que esse pessoal não tinha interesse em nenhuma outra ideia religiosa diferente daquela que era dominante. Então, às vezes, menos por causa dos padres e mais por causa dos barões e viscondes, é que a gente criou um clima de intolerância religiosa na virada do século XIX para o século XX. E é por isso que aí vem esse pessoal aqui, né? Eurípides, Carvalho, a gente já falou muito disso, né? Os bandeirantes do espiritismo. É eles que vêm enfrentar essa onda de preconceito religioso através da obra social, através do trabalho pelo bem do próximo. Então, era aquela coerência da moral do Cristo recuperada pelas obras da codificação e praticada por esse pessoal, que sustentou o espiritismo nessa época da maior intransigência religiosa da nossa história. Tá? E aí permite, então, chegar ao quê? No nível da popularização, esse é o grande papel do Chico, tá? Porque o Chico traz as ideias espíritas para dentro da casa de todo mundo, através dos livros, através das cartas, através do programa de TV. Tá? Então, isso é um trabalho gigantesco. Tá? Claro que ninguém quer predomínio. Nós queremos ser a religião adotada por todo mundo. Não. A gente está vendo o seguinte, este homem foi um multiplicador de bons exemplos. É isso que interessa. Não interessa se o exemplo bom a ser multiplicado, então é o da irmã Dulce, é do pastor protestante, vamos multiplicar o bom exemplo. Tá? Essa que é a questão. Tá? É assim que a gente melhora. Falando do Chico, Eduardo, o José Joaquim também lembra, a obra do Chico Xavier não seria a quarta revelação ou um upgrade da terceira revelação? Eu estou mais para um upgrade da terceira, né? Por que upgrade? Né? Na verdade, esse upgrade, eu diria que é muito mais porque a cabeça do homem do século XX acabou sendo chocada por duas coisas. O universo não é determinístico, tá? E a bomba atômica. Tá? Essas duas coisas chacoalharam o homem materialista do século XIX. Então, aí vem o upgrade. Aí dá para você pegar aquilo que os espíritos tinham trazido na codificação e transformar em testemunhos do André Luiz. Tá? Porque aí fica o homem trabalhado por toda essa problemática do século XX, já começa a entender melhor do que é sofrer 7 anos no umbral, do que é resgatar um pai que perdeu a sua encarnação por problemas morais. Aí começa a fazer assim efeito no coração. É o que o Leandro colocou, né? O Chico trouxe o espiritismo para o coração do povo. Agora, é claro, predominantemente as ideias eram católicas aqui no Brasil. Tá? Então, isso traz também para a expressão de religiosidade no ambiente espírita muito da vivência católica. Aqui está uma foto de centro espírita, gente, com altar.
Tá? E isso, de certo modo, tá? Como está vindo com casca e tudo, né? Os pensadores mais puristas da doutrina espírita, eles botam o dedo na ferida. Cuidado aí, senão a gente vai voltar lá naquele formalismo dos judeus e do catolicismo da Idade Média. Tá? É por isso que, de certo modo, grandes companheiros de ideal da doutrina espírita, eles ficam muito incomodados com a vivência religiosa do espiritismo, tá? Porque eles, às vezes, veem maus exemplos, né? No sentido de, vamos trazer todo o formalismo que imperava na igreja da Idade Média, tá? Esse é um perigo. Né? Aí começa a fazer rituais dentro do centro espírita sem ninguém saber o que significa aquilo, só porque é tradição, só porque é bonito ter aquele tipo de imagem, né? Então, as pessoas, os pensadores mais lúcidos, né, esses que escrevem grandes artigos nos jornais espíritas, dizem, cuidado aí, gente. Então, às vezes a gente pensa, será que ele é inimigo do espiritismo no seu aspecto religioso? Não, ele está só dando um alerta, cuidado para a gente não enveredar com uma volta à Idade Média. Então, eu creio que isso é procedente. Né? E vamos agora chegar no Harmon. Tá? Então, dentro desse processo todo, né, a gente já falou que o Harmon ensinou a gente a trabalhar em equipe, ensinou a gente a ter responsabilidade, ensinou a gente a valorizar o esforço próprio no processo de reforma íntima, que ninguém vai fazer a reforma íntima pela gente. Tá? Então, isso tudo é uma grande contribuição, porque permite que a gente ande com as próprias pernas, e aí a gente tem futuro, né? Se a gente tivesse que depender de mais umas pessoas iluminadas para reencarnar, a gente não tinha futuro, a gente vai ficar só na esteira dos outros. Tá? Agora, o Harmon declarou em algumas ocasiões, tá? Algumas delas, acho que o Edelson talvez até já tenha trazido para vocês aí a gravações da Dona Esther, o Harmon falando, olha, a minha missão pessoal era batalhar pela prevalência do espiritismo religioso. Tá? Mesmo com tudo isso, olha, com esses alertas de que o espiritismo não pode ir para um religiosismo exagerado, para não virar um fanatismo, tá? Mas, sabendo de tudo isso, o Harmon diz o seguinte, olha, a gente não pode abrir mão de que o aspecto religioso do espiritismo é o mais necessário atualmente. Então, veja, plano convite da Escola de Aprendiz do Evangelho alerta para o fim do mundo. O fim do mundo não o fim do mundo no sentido do planeta Terra ser destruído. O fim do mundo no sentido da sociedade perder todos os valores. Tá lá no plano convite. Tá? Eu coloquei aqui, eu devia ter... Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui para dar uma ampliadinha nessa imagem, porque essa imagem me lembra da época em que a Editora Aliança era um pouquinho menor que é hoje, mas a gente publicou uma edição do Hora do Apocalipse usando a bomba atômica na capa. Tá? Isso é uma edição antiga do livro do Harmon, A Hora do Apocalipse. Tá? Eu não me lembro se quando nós editamos essa capa aí, o Harmon ainda estava encarnado ou já estava desencarnado. Mas a gente nota que isso aí é só um símbolo, uma imagem, para a gente lembrar o seguinte, né? É recorrente na obra literária do Harmon o alerta de que nós vamos fazer a virada do planeta. Tá? Então, em tudo isso que nós falamos, o Espiritismo vem como terceira revelação para recuperar a segunda, na sua essência, tá? No coração dos homens. E alertar que a gente não pode ficar deitado na rede. Tá? Se a gente identifica que tem um grande esforço para recuperar a essência do Evangelho, graças às ideias espíritas, gente, planeta de regeneração, nós estamos no meio do processo. Tá? Isso é recorrente na obra do Harmon. Então, a contribuição do Harmon nessa relação entre o Espiritismo e o Evangelho, eu diria, como ele falou, a missão pessoal dele era trabalhar pela prevalência do Espiritismo religioso, porque os tempos são chegados.
Tá? Essa é a grande razão. Então, para concluir aqui o nosso bate-papo, da minha parte, né? Acho que não foi bate-papo, né? Vamos entrar no bate-papo agora, né? Mas eu queria concluir relendo um parágrafo do penúltimo capítulo do Exilados. Ou seja, palavras do comandante aqui. O evangelho foi ensinado para aplicação em todo um período de tempo, e não para uma só época. Veja, com uma frase, o Armon está fazendo a ligação da atualidade com o evangelho, que é essa proposta nossa, Espiritismo e Evangelho, né? Então, continuando aqui. Por isso, o que o mestre disse ontem é como se o dissesse hoje. Porque, com ligeiras modificações, também se aplica aos dias em que ele viveu, como aos que nós estamos vivendo. Tá? Ou seja, ele está dizendo que o evangelho é para agora, é para a nossa vida. Parece uma coisa evidente, tá? Mas que precisa ser dita, sabe? Para a gente entregar o relatório para o chefe. Tá? O nosso espírito interno, ao fazer essas pequenas coisas, tem que estar impregnado do bem. Isso não é fanatismo. Eu quero ensinar religião para todo mundo que está aí falando. Não, eu tenho que ensinar religião para mim mesmo. Tá? Na hora de tomar café, na hora de pegar o ônibus, tá? Eu ser uma melhor pessoa. E novamente, em que livro isso foi colocado? Exilados da Capela, onde a grande mensagem é: o planeta está virando. Então, gente, eu creio que tudo aquilo que é assim pelo menos na minha avaliação, né, eu considerei assim de grande valor para conectar Evangelho e Espiritismo, eu tentei aqui falar. Mas eu acho que dá para a gente sair pensando a vida inteira. É isso. Ainda aqui no chat, Eduardo, a Jacira colocou assim: com toda essa retrospectiva da história da humanidade, só nos resta também relembrar a confirmação de que os espíritos nos revelam a verdade, conforme a nossa condição de conquista moral. É verdade, né? Se a gente chegar numa condição melhor, virá a quarta revelação, né? Mas a gente não deu conta nem da segunda, né? Então, a gente precisa se colocar, é o que ela está falando assim, né? Os espíritos vão trazer coisas na proporção da nossa capacidade de assimilar e principalmente de viver, né? Ok. E apenas como um testemunho, a Andréia, que é aluna da 47ª turma de escola do Edgar Armon, lá em Santo André, falou que um dos trabalhos que eles estão fazendo é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho tem minúcias, né? A gente não esgota o Evangelho em uma leitura, em 10, né? Em uma vida, na verdade. E aí o Edelso vai falar com você, então, que agora no chat já não tem mais. Tá. O Eduardo, tem um texto do Armon no Vivência, onde ele fala um pouco sobre aquela questão que o próprio Ramatiz aborda, sobre aquela questão dos só restarão 20% da humanidade. Lembra dessa história? No futuro? Que é uma visão assim, olha, a humanidade está caminhando para um destino dentro dessa linha de comportamento, que lá na frente só restarão 20%, ou melhor, acho que um terço da humanidade. Um terço da humanidade. E o Armon faz uma análise disso, ele tem um texto no Vivência, né? Na verdade é o seguinte, eu acho que na última edição do Vivência nós tiramos isso, tá? Porque as coisas mudaram um pouco diferente do prognóstico do Armon. Mas eu lembro mais ou menos do seguinte. É que, na verdade, também ele fala a avaliação que o Armon faz é dentro do... Está na condicional, né? Claro, exatamente. Se a humanidade não mudar...
o terceira e quarta edição do Vivência tem uma reprodução, e isso saiu, na verdade, num trevo muito antigo, num trevo de, sei lá, 76, 77, né? Onde ele dizia o seguinte, né? Era uma espécie de prognósticos do Armand. Esses prognósticos diziam o seguinte, olha, está havendo um grande conflito de ideologias em bloco no mundo. Então, o contexto político era a Guerra Fria. Era Estados Unidos versus União Soviética. Lembra que em 62 teve o famoso episódio dos mísseis. Depois desse episódio é que se construiu uma espécie de paz armada. E essa paz armada se caracterizou por um aumento dos arsenais nucleares. E aí o Armand, ele diz o seguinte, olha, essa tendência, se prosseguir, essa que é o condicional, que o Edelson acabou de falar, o condicional é esse, se a tendência prosseguir, haverá um confronto entre esses dois blocos e uma destruição planetária em grandes proporções, de tal maneira que a humanidade se verá reduzida a 1/3, a população encarnada. A população encarnada naquela época devia ser uns 5 bilhões, e ele achava, vai sobrar 1,5 bilhão ainda. Então, e dizia também que haveria, no centro dessa disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, de uma maneira muito peculiar, estaria a profecia do Velho Testamento, que era o Armagedon. Então, ele dizia o seguinte, olha, uma evidência de que um polo das hostilidades militares é a Palestina. Então, ele dizia que ali seria o ponto focal geográfico que daria origem a todo esse confronto entre Rússia e Estados Unidos, entre União Soviética e Estados Unidos. Agora, o que aconteceu foi, essa tendência não se confirmou, né? Porque houve uma degradação da União Soviética, que deixou de existir, né? Houve a abertura, e a violência latente na humanidade, ela acabou, ela continua se expressando, mas pelas iniciativas terroristas, né? Então, se esse era o prognóstico em 1970, tá? O prognóstico no ano 2001 é Torres Gêmeas, né? Então, essa que é a questão. A humanidade caminhou para um outro lado. Tá? Ninguém diz que é nem melhor nem pior, né? Mas é uma nova expressão da violência coletiva. Vai abrir para perguntas. A Lúcia levantou a mão, né? A Lúcia. Desculpa, é que está tão miudinha aqui as coisas que eu não vi que eu tinha apertado o botão. Tá bom. Oh, meu Deus, deixa eu Tudo bem, que é isso. Está muito pequenininho. Pessoal, alguma colocação? Alguém queria fazer alguma pergunta para o Eduardo? Alguma colocação aí sobre o que a gente falou? O Edelson, desde hoje que eu tento escrever aqui, aí eu fico naquela situação, ou eu escrevo ou eu escuto o Eduardo falando. E eu demoro muito a escrever e termino perdendo, né? Então, eu queria observar que a Terra, né, como escola que nos abriga como espíritos primitivos que somos aqui da Terra, mas também abriga espíritos que vêm reencarnar de outros orbes. Então, na verdade, é um saco de gato, né? Falando em palavras mais grosseiras, para poder me expressar melhor. Então, o que Armand fala, segundo o Eduardo colocou, dessa questão de só ficar 1/3 da população, é porque, matematicamente, se você for fazer uma estatística do futuro, de uma Terra, mundo feliz, daqui a tantos anos, realmente ele está certo, ele não está errado. Eu só quis fazer esse comentário para reforçar o que o Armand colocou, né, acerca dessa estatística de só ficar 1/3 da população. Fará parte.
Queria destacar ainda, Jacira, o fato de que a maior parte da população do planeta Terra, no momento, está no plano espiritual, né? Então, a estimativa é que se tem aí 7 bilhões encarnados, tem uns 20 ou 25 que estão no plano espiritual. E quer dizer que o plano espiritual, primeiro, ele tem dimensões que se interpenetram. Não dá para a gente aplicar na visão do plano espiritual uma imagem da Terra, né? É o contrário, é o plano material que é um subconjunto do plano espiritual. E portanto, até mesmo, né, digamos que a gente faça um exercício do pensamento. Digamos que morre todo mundo que está encarnado. É claro que seria uma tragédia, daria uma destinação distorcida para o planeta, mas concorda que esses bilhões de pessoas vão desencarnar, mas não vão sumir. Sim. Tá certo? Eles vão continuar no plano espiritual. E vai ter que, sei lá, o plano espiritual vai ter que encontrar alguma maneira de ou muda todo mundo de planeta, ou recupera esse planeta. Mas, quer dizer, a vida verdadeira é aquela, né? Esse aqui é um estágio. Sim. O Leandro colocou aqui, essa visão do Armon seria talvez aquela mesma aquela questão do 2019, do data limite, que fala dessa questão inclusive do Brasil dividido em 4 partes, abrigando os povos diferentes. O que você acha disso, Eduardo? Olha, eu acho que a grande mensagem do data limite é o seguinte, né? Que o plano espiritual tem ao seu alcance recursos que, sem ferir o livre-arbítrio coletivo, conseguem ajudar mesmo em situações de crise. Então, aquela medida de 1969 a 2019 foi marcada por atos humanos importantes, né? 69 foi a chegada do homem à Lua. Então, isso é muito mais... Veja que isso é muito mais simbólico do que de consequências econômicas, né, por exemplo. Né? Os americanos nem voltaram mais lá. Né? Entretanto, isso simboliza que a humanidade tem uma sede de crescimento, né? Às vezes distorcida. Né? Mas se ela for bem orientada, essa sede de crescimento poderá contribuir com o conforto de bilhões, com o bem-estar, conforto eu não diria, vai melhor dizendo o bem-estar de bilhões. Né? E agora, o que nós vamos fazer com isso é uma decisão nossa. Então, se eles estavam percebendo um acúmulo de vibrações que poderia causar algum tipo de desequilíbrio planetário, né, eles tiveram lá a permissão e possibilidade e autoridade, né, para segurar isso durante 50 anos, justamente para observar para onde caminha a humanidade. Né. Nós acabamos não tendo uma guerra nuclear, que era talvez da mesma maneira, assim, esse marco foi em 69. Né. Esse artigo do Armon deve ser um pouquinho depois disso. Porque, como a maioria de nós, nessa época, ainda era muito jovem, né? Nós que estamos de cabelo branco, a gente não lembra muito bem como é que era essa questão do Kennedy, esqueci o nome lá dos primeiros ministros soviéticos, né? Então, a gente talvez não sinta na pele o clima de medo coletivo. Nikita Khrushchev, né? Nikita Khrushchev, exatamente, né? O grande primeiro-ministro dessa época aí, que dialogou com os americanos, né? E era uma situação complicada. Talvez nós estejamos vivendo uma transferência disso, né? É um medo coletivo agora que não tem uma nação como causadora, né? Tem um vírus como causador. Isso traz... talvez a gente tenha que passar pela experiência do medo coletivo para aprender a superar o medo coletivo. Né? Não se supera um problema só na teoria. Né? A gente tem que viver na prática para ver. Vamos ver se a gente consegue
agora superar os problemas do medo coletivo, né? Uma vez que pelo menos o medo coletivo nuclear a gente conseguiu. Muito bom. Bom, gente, eu acho que por hoje a gente pode encerrar. Eduardo, obrigado aí pela sua explanação. Enriqueceu bastante aí o nosso projeto aí com o pessoal. Todo mundo gostou, muitos temas que você abordou. Por isso que a gente fala da importância do pessoal não faltar no curso, porque todos os pontos que você colocou foram pontos que a gente viu lá atrás, lá no comecinho do curso, Revolução Francesa, tudo isso a gente mencionou, pontuou para explicar para o pessoal. E aí, quando você veio com essa bagagem toda aí, é um terreno que o pessoal já está pisando, então fica mais fácil de degustar, de entender o que o expositor está passando para a gente. Então, a gente agradece aí de coração a tua participação. Eu que agradeço, viu, Júnior, pelo seguinte, quando eu coloquei isso para estudar, veja, não quero dar uma de falsa modéstia aí, eu fiquei surpreso das relações entre a obra de Kardec e o Evangelho. O que eu só quis compartilhar aí é uma visão que só a possibilidade de ter preparado esse bate-papo aqui é que me deu, senão eu não tinha percebido muita coisa. Beleza, vamos arrumar mais alguns temas para você, então. Mas faz o encerramento aí para nós.